Marcos 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, compravam. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo, levando qualquer utensílio. Ensinava dizendo-lhes: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Ora, os principais sacerdotes, os escribas, ouviram isso e procuravam um modo de matar, pois temiam por causa da multidão, se maravilhava da sua doutrina. Eu quero destacar o verso 17, que o Senhor Jesus faz um destaque tremendo sobre a casa dele. Diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos repetir? Uma vez bem forte e bonito. A minha casa será chamada. Olha o que Jesus está dizendo. A ênfase que ele está dando à oração. Quando nós começamos a ler a Bíblia, já nos deparamos em Gênesis, no capítulo 4, verso 26. Quando diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A primeira coisa que eles fizeram, invocar, é orar. Eles estavam conversando com o Senhor. Eles entendiam que havia essa necessidade primeira na vida deles. Não havia pregação, não havia ação social, não havia louvor, mas havia invocação do nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu entendo que a casa de Deus, os louvores que prestamos a Ele, devem sempre ter o aroma da oração. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Pregação é importante, sim. Efésios, no seu capítulo 5, a partir do verso 19, vai dizer isso. Salmos, hinos, louvor, ações de graças ao Senhor nosso Deus. É importante louvor na igreja? Sim. É importante ação social? Sim. É importante um trabalho com as nossas crianças? Sim. É importante a pregação? Sim. Ela fortalece a nossa vida. Mas o Senhor nosso Deus, Ele diz que a minha casa será chamada casa de oração. Então eu diria, pregação sim. Mas a minha casa não será chamada casa de pregação. Louvor sim. Mas a minha casa não será chamada casa de louvor. Eu não estou dizendo que não devemos ter louvor. Eu não estou dizendo que não devemos ter pregação. Devemos ter louvor, devemos ter pregação. Mas antes de tudo isso, oração. É o que Jesus ele enfatiza nesse texto. É o que ele nos ensina. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio. Ele nasceu, ele morreu, ele foi sepultado e retornou aos céus. E ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Aí você lê Atos 1, os versos 14 e vai em diante e diz o seguinte: e perseveravam unânimes em oração. Oração. A igreja, meus queridos irmãos, ela começou. Não foi quando eles estavam pregando, nem tampouco quando eles estavam louvando. A igreja começou quando eles estavam orando. Eles não estavam fazendo nada e de repente um reboliço naquele local. É como que se eles tivessem sido atingidos por um terremoto.
Aquele barulho ensurdecedor chamou a atenção da cidade, então eles vieram. Naquele momento eles receberam a unção do Senhor, eles receberam o Espírito Santo, então começou a pregar. E o fruto daquela pregação banhada pela oração, com o aroma da oração, trouxeram mais de 3.000 almas aos pés do Senhor. O Senhor Jesus, querido, Ele nos ensina isso. Ele edificou a igreja dele. Ele disse para Pedro e aqueles: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus no capítulo 16, o verso 8 nos diz isso. O Senhor, Ele iniciou a sua igreja orientando para que ela orasse, para que tivesse uma íntima comunhão com Ele. Ore, ore muito, abra o coração, se derrame diante do Senhor. E assim vocês verão o poder sobrenatural do Senhor descendo sobre vocês. A igreja nasceu porque eles estavam buscando a face do Senhor. Eles estavam se humilhando diante do Senhor. Eles estavam ali naquele momento. E o Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. É interessante que Pedro e João, eles estavam pregando o Evangelho. Lá em Atos capítulo 4 registra. Eles estavam com tanta paixão no coração. E eles anunciavam a palavra do Senhor. E chegou aqueles líderes religiosos e os intimidaram, dizendo: não fale mais desse nome. E eles então disseram: a quem nós vamos obedecer? A vocês ou a Deus? Eles foram presos. E quando estavam presos, eles não mandaram pedir socorro a ninguém. Eles não fizeram nada, a não ser voltar à vida de oração. Eles estavam no cárcere agora, eles não pediram: olha, vai lá e chame aquela pessoa, diga que eu estou preso. Olha, diga lá aos políticos que eu sou inocente. Eles não. Eles voltam agora a clamar ao Senhor. E quando eles clamam, meus irmãos, as cadeias se abrem e eles são soltos. Deus, Ele age de uma maneira muito mais poderosa e profunda quando nós temos uma vida de oração, de intimidade com Ele. Não é eu chegar e achar: deixa eu ver quem é o mais santo, ore por mim, ore por mim. É eu que devo me derramar diante da graça do Senhor. 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz: se o meu povo, onde é que está o povo do Senhor? O povo do Senhor está aqui? Amém? O povo do Senhor está aqui? Então Ele diz: se humilhe. Se o meu povo se humilhar e orar, se humilhar e orar, se humilhar e orar, então Ele ouvirá dos céus, meus irmãos. Ele ouvirá o nosso clamor, Ele lutará a nossa causa e nos dará vitória. Mas temos que nos humilhar. Nós temos que buscar a face do nosso Deus em oração. Eles disseram então, Pedro e João: agora pois, ó Senhor, olha que oração linda, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda que os teus servos falem com toda ousadia. Eles estavam pedindo agora, meus irmãos, a unção do Senhor para testemunhar, mas eles fizeram em oração. Em oração. A questão é: como está a nossa vida de oração? Ou melhor, como está a sua vida de oração? Você tem se humilhado diante do Senhor? Você tem se derramado diante do Senhor? Você tem aberto o coração para o Senhor? A gente vê a palavra do Senhor, ela é fantástica. Quando a gente vai lá para o livro de Reis, a gente vê o profeta de Elias. O que Elias viu? Ele viu que o povo de Deus se afastou do Senhor. Já não oravam, já não cantavam,
já não pregavam, e eles seguiram então a religiosidade daquela nação. Eles já estavam então agora cultuando a Baal, e houve então um desafio de fé. Um homem contra 400 profetas de Baal, um homem contra 400 profetas de Acera. E agora aqueles 800 homens, eles pegam e começam a gritar. Eles começam a fazer um sacrifício e dizendo: ó Baal, ouça-nos. E começaram a gritar, a se chicotear, a se sangrar em oferenda ao seu Deus. E passou a manhã, e já estavam afindando quando da tarde. Aí o texto diz que Elias, ele restaurou o altar, significando que aquele povo há muito tempo já não adorava mais o Senhor. Ele então agora, ele restaura aquele local de culto. E diz o texto que Elias orou. E quando ele ora, algo sobrenatural acontece. A resposta do Senhor vem imediatamente e consome aquele holocausto. Ele não estava pregando, ele não estava apelando para aquele povo, mas ele orou na certeza de que eles iriam ver o milagre do Senhor acontecer através da oração. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31, o Senhor Jesus diz: Pedro, eis que Satanás vos pediu para cirandar a sua vida. Eis que ele pediu para te pisar, para te esmagar, para acabar contigo, Pedro. Mas eu orei, pedindo pela sua vida. Ah, meus irmãos, como é importante nós orarmos. E nós não estamos dando a importância a esse momento tão sublime. Nós não estamos dando a devida importância a esse momento da oração, do culto. Aquele momento nosso, quando nós nos ajoelhamos e quando nós ali investimos vários minutos na presença do Senhor, conversando com Ele, colocando diante dele as incomodações do nosso coração, colocando diante dele os nossos sofrimentos. No livro de Daniel há uma coisa tremenda. Daniel, no capítulo 6, ele tem uma experiência com o Senhor sobrenatural. E através da vida de Daniel, muitas pessoas foram salvas. Mas aquelas pessoas, os chamados sátrapas, eles invejaram a Daniel, porque agora Deus estava honrando aquele homem de oração. Porque diz o texto que ele orava 3 vezes ao dia. E eles então disseram: esse homem é irrepreensível, ele é honesto, ele é um homem temente a Deus. Não tem como nós pegarmos ele, a não ser na sua religião. Então eles agora publicam um decreto. E nesse decreto diz: ó Dario, edite um decreto que durante 1 mês, todos os homens só podem adorar a você como um Deus. E Dario achou aquilo bacana. Eu, um Deus? As pessoas vão orar. Ah, eu assino. Onde é para assinar? E ele assinou. Quando então Daniel, a primeira coisa, quando chega aos ouvidos dele, que Dario havia assinado aquele decreto, a primeira coisa que ele faz é orar. É orar ao Senhor, é buscar a direção do Senhor. E agora aquelas pessoas correram: ó Dario, tem uma pessoa que transgrediu a sua palavra, e ele orou a um outro Deus. Quem é esse homem? É Daniel. Naquele momento, Dario, ele sentiu um vazio tremendo no seu coração. Ele gostava de Daniel, ele tinha um carinho muito grande por Daniel. E agora então havia uma sentença de morte. Vocês pensam que Daniel recuou? Daniel, se você negar o seu Deus, você será salvo. Daniel diz: não, eu tenho um compromisso com o Senhor, o meu Deus. Então agora Dario diz: Daniel, se o teu Deus é um Deus de poder, Ele vai ouvir a sua oração.
ele foi agora sentenciado à morte, jogado no que nós entendemos e conhecemos, a cova dos leões. E Dario ficou incomodado aquela noite todinha. É interessante que quando a gente se depara com o texto, Dario tentou fazer algumas coisas que só Deus pode fazer. É interessante, meus irmãos, que Dario, ele queria salvar a Daniel. Ele fez de tudo para salvar a Daniel. Mas havia uma lei na qual ele não podia sequer removê-la. Então, não resta ali outra coisa a não ser ele também clamar a Deus. E na manhã, Daniel então agora é poupado. Daniel é livre porque ele orava. Naquele momento, Daniel então ele é liberto. E aqueles homens acusadores que não criam em Deus Todo-Poderoso, todos eles foram lançados nas covas dos leões e mortos eles e seus familiares. Agora então é dito este decreto. Então Dario dá um decreto dizendo: Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará até o fim. Esta bênção serve para nós. Esse é o nosso Deus. É o Deus que pode todas as coisas. É um Deus que nos cura, que nos liberta, meus irmãos. É um Deus de poder. E agora então Daniel, esse homem de oração, ele continua a buscar o Senhor. Ele louvava. Ele ministrava, a palavra ministrava. Mas a coisa mais forte e intensa na vida de Daniel era a oração. A minha casa será chamada? A minha casa será chamada casa de oração. Aí você chega no capítulo 10. Agora começa a ter revelações gloriosas. Olha que coisa tremenda, revelações gloriosas. O que Daniel estava vendo, meus irmãos? Ele estava vendo algo que ele não conseguia compreender. Então o capítulo 10 começa dizendo: naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas. Eu estava orando incessantemente a Deus por 3 semanas, por 21 dias. Ele orou, orava. E talvez ele poderia pensar: cadê a resposta? Não veio. Mas ele continuou orando. E de repente então o Senhor vai dizer para ele no verso 12: então disse-me: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas orações. Você quer que a sua oração seja ouvida? Olha aqui. Você quer que a sua oração seja ouvida? Se você quiser que a sua oração seja ouvida, aplica o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o Senhor, seu Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele vai te responder imediatamente. Satanás pode se opor, impedindo com que aquela bênção chegue a você, como ele estava se opondo a Daniel. Ele se opôs. A resposta foi dada no primeiro dia, mas Satanás estava se opondo. Quantas vezes Satanás está se opondo à sua oração, à sua vida, ao seu relacionamento, querendo esfriar o seu amor, a sua fé. Porque é isso que ele quer fazer com que a chama do evangelho, da graça de Deus que está no seu coração se extingua.
Mas o Espírito do Senhor quer te reacender, quer reavivar a sua vida, a sua fé de uma maneira intensa, que quando você começar a orar, as coisas irão acontecer, porque são promessas do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio na palavra do Senhor, meus irmãos. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz. É a palavra do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, este local. O que que o Senhor quer nos ensinar? Ele quer nos dizer o seguinte: a partir do momento que você colocar os seus pés da rua aqui para dentro, este local é um local de oração. Então a primeira coisa que o Senhor Deus te convida é orar. É você clamar a Ele, é você dobrar os seus joelhos, se humilhar diante do Senhor, compreender a palavra dEle e receber a bênção que Ele tem para a sua vida. Para a sua vida. Hoje eu recebi um abraço gostoso da Marcélia. Acho que o nome é esse mesmo. Quando ela tinha seus 3 anos de idade, ela tinha um problema grave no coração. E um dia então, no desafio de fé, porque eu acho que quando você é convidado a sair do seu lugar e a vir se prostrar aqui, é um desafio de fé. Os pais vieram com ela, a família veio. E como os irmãos têm orado aqui naquele dia, nós oramos. E Deus curou o coração da Marcélia. Ela estava aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Havia uma outra pessoa, ela tinha câncer no cérebro, e o diagnóstico é que ela não iria sobreviver. E ela veio ao altar, oramos, ela foi curada. Há 2 meses atrás, um pouco mais de 2 meses atrás, uma pessoa membro da minha igreja, a minha igreja é pequenininha, só um grupinho que nós começamos com 2 pessoas, hoje a gente tem ali em torno de 40 pessoas, eu não sei porquê, mas falta muitas pessoas. Então vou pedir a vocês o seguinte: ore pela coinonia, para que essas pessoas parem de faltar e frequentem o templo, porque se todos frequentar, dá uns 50, 60, aí fica bom o negócio. Mas uma serva nossa, uma irmã de oração, uma irmã que está sempre nos ajudando, de repente ela começa a adoecer, e ela então agora perde aí 15 quilos, e se torna um gravetinho. E eu fui algumas vezes ao hospital, da última vez que eu fui ao hospital sequer eu pude entrar dentro do quarto, mas do lado de fora, eu disse: serva, recebe a bênção do Senhor. Enquanto a vida eu vou orar pela sua cura. O médico havia diagnosticado, colocado na ficha dela: não ressuscitar, não entubar, aplique morfina. Ele lavou as mãos e disse: dessa noite, ela não passa. O corpo dela já estava, meus irmãos, se deteriorando pela... Não podemos fazer, meus amados irmãos, como eles fizeram. Eles, naqueles momentos, eles pegaram, eles profanaram aquele local. Eles simplesmente, o culto que eles prestavam a Deus era um culto profano. Era qualquer coisa serve. Eles deveriam dar o melhor que eles tinham no sacrifício. Mas o que eles fizeram? Vamos fazer um negócio aqui para ajudar esse pessoal. Vamos vender as pombas, vamos vender as ovelhas. Você vem e compra e faz o teu sacrifício. Então você chegava: quanto é essa ovelha aí? Essa é R$200. Tem uma de 100? Ah, tem essa outra. E de 50? Tem. Essa aqui é aleijadinha. Essa serve. É mais barato? Essa eu dou para o Senhor. Eles estavam cultuando a Deus de uma maneira leviana, de uma maneira profana. Eles estavam ali no templo.
Eles estavam no templo como nós estamos, mas os seus corações estavam distantes de Deus e da sua glória e da sua graça. O que Jesus faz? Jesus, para mim, meus irmãos, ele cumpre a profecia de Malaquias capítulo 2, porque o texto diz o seguinte, no capítulo 11 de Marcos, o verso 11, o verso 16, não consentia, olha só, Jesus não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. Malaquias, no capítulo 1, o verso 10, os sacerdotes e o povo também, eles estavam profanando o templo do Senhor. Então Deus, no capítulo 1, no verso 10, ele diz o seguinte: tomara que entre vós houvesse um, tomara que entre vós houvesse um que fechasse as portas para que não acendesse o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta das vossas mãos. Meus queridos, culto é algo muito sério. Culto é quebrantamento. Culto é humilhar-se diante da graça do Senhor. Nós não somos nada, Ele é tudo. Nós é que necessitamos dele em nossas vidas. E ele agora estava dizendo, quem dera que houvesse um. Esse um é Jesus, que agora Jesus sai do Monte das Oliveiras, ele entra pelo portão dourado, ele agora entra no templo, ele pega um chicote e começa a espancar, a bater em todos aqueles que estavam profanando a casa do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Ele não aceitava mais a adoração, ele não aceitava mais a pregação, ele não aceitava mais as ofertas que se faziam, porque elas não eram feitas de todo o coração, era de qualquer jeito serve. Quero dizer aos irmãos que não serve. A minha casa será chamada casa de oração. A oração, meus amados irmãos, é algo profundo. É um momento de uma intimidade muito grande de cada um de nós com o Senhor. É um momento quando nós estaremos agora conversando com o Deus Todo-Poderoso, com aquele que se fez carne e habitou entre nós. É um momento quando nós, pecadores, estaremos conversando com um Deus Santo, puro e justo. É um momento quando nós, então, estaremos agora, meus amados irmãos, diante do ser mais importante, diante do ser mais poderoso de todo o universo. E Ele tem prazer em orar conosco, em falar conosco. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele era um homem religioso, ele era um hipócrita, ele era um terrorista, ele matava pessoas que temiam a Deus, que serviam a Deus, como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que a vida dele todinha fluía ao poder de Deus. E aquele terrorista Saulo o matou. E ele continuou agora perseguindo os crentes. Eu não sei se pelo caminho, alguns que se diziam crentes, diziam, ei, eu não sirvo a Jesus não. Ficaram vivos, mas perderam a vida eterna, perderam a sua salvação. Mas no meio do caminho, o Senhor Jesus se encontra com ele e diz, ei, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aleluias. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Rei, o nosso Salvador. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento aquele homem ficou cego. Ele agora vai até Damasco. E ele tem uma visão. E ele pela primeira vez
Atos capítulo 10, vai nos dizer que pela primeira vez ele começa a orar. No capítulo 9, o verso 11 diz que ele começou a orar, a clamar ao Senhor. E o Senhor diz: Ananias, levanta-te, vai até... O Senhor deu todo o endereço e diz: ora por Saulo. Não mandou pregar, não mandou fazer estudo bíblico. Ele mandou orar. Sabe por quê? Porque a oração é a coisa que mais você precisa. Oração é a coisa fundamental nas nossas vidas. Oração, conforme a música cantada, oração é alimento. Nós nos alimentamos disso. É isso que Deus quer fazer conosco. E naquele momento, Ananias temeroso: mas Senhor, o Senhor não conhece. Ananias, eu conheço. Ele é um novo homem. Eu conheço agora a vida dele. Ele é uma pessoa transformada e ele será uma bênção nas minhas mãos. Esse mesmo Saulo, ele se torna Paulo, meus irmãos, e ele se dirige a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 1, ele diz: admoesto-te, pois, ó Timóteo, que antes de tudo, repita comigo, antes de tudo, olha o que ele diz, que se façam deprecações. Mas o que é isso? Que se façam pedidos de orações, que se façam pedidos de orações, intercessões, ações de graças. Ele aprendeu oração, oração. Agora, meus amados irmãos, aquele homem, ele recebe a bênção do Senhor. A palavra do Senhor nos diz isso antes de tudo. No último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz que haviam taças cheias das orações dos santos. Você é um santo em Cristo Jesus. O que é que está diante do trono da graça do Senhor? Eu quero terminar, meus irmãos, mas eu quero contar aos irmãos uma experiência do meu ministério. Eu fui pastorear uma igreja no primeiro dia que eu entrei naquela igreja para conhecê-la. O que eu vi, o mundanismo que eu vi naquela igreja, eles estavam fazendo daquele local realmente um covil de pecadores, de ladrões, de adúlteros, de mentirosos. Eles estavam fazendo daquele local, eu percebi isso pelo Espírito do Senhor. Eu disse para eles o seguinte: olha, primeiro eu disse para Deus: Senhor, tem certeza que o Senhor quer que eu venha para este local? Porque eu estou disposto a sair daqui e nunca mais voltar. E Deus mandou a resposta na hora: é para aqui que eu quero que você venha. E eu ainda perguntei: tem certeza, Senhor? Deus confirmou. Então eu disse para aqueles irmãos o seguinte: eu venho para cá, mas com uma condição: não me conte nada do que está acontecendo nessa igreja. Se alguém quiser contar, conte para a igreja. Vocês topam? Pastor, o senhor não quer saber nada? Eu falei: nada. Eles toparam. E Deus trazia cada ministração muito forte, muito forte. Até um dia eu tive que pregar só para crente. Mas eu disse: vocês são idólatras. Vocês vão trazer no culto de hoje à noite todos os símbolos, todos os elementos de idolatria que vocês guardam na casa de vocês. E quando chegou no culto da noite, nós cantamos uma canção de consagração. Eu disse: esse é o momento de quebrar essas maldições na vida de vocês. Traga um altar. Eu confesso aos irmãos que eu não tinha muita fé que alguém ia fazer isso, não. Mas eu fiquei surpreso. Meus olhos arregalaram. Na hora que eu começamos a contar e começar a vir pessoas a trazer CDs, camisetas, espada de São Jorge. Ainda a Aparecida veio também. Ela estava lá no altar. Nós nos consagramos ao Senhor. E Deus então começou um movimento de oração espontâneo naquela igreja.
Eu disse a eles o seguinte: eu queria um compromisso de oração. Porque este local aqui é um local de culto, de adorarmos o nome do nosso Deus. Não é um local de falarmos de política, não é um local de falarmos sobre futebol. É um local de nós desfrutarmos da bendita e santa presença do Senhor. Quantos de vocês aceitam esse desafio? E para minha alegria, todos eles ficaram em pé dizendo: eu aceito esse desafio. Então eu era um dos primeiros, as cadeiras ficavam aqui na frente, eu chegava mais cedo, e naquele meu mais cedo, eu chegava para orar. Tinha minha cadeira, eu me ajoelhava. O ministério então aprendeu, que eu combinei com eles, é o seguinte: ó, nosso culto começa às 19h30, mas se vocês puderem aqui, às 19 horas, tocar aquela música ambiente de quebrantamento, só tocar, até chegar o momento de nós então cultuarmos. E eles começaram. Então eu chegava, me ajoelhava e orava. Eu olhava em vez em quando ao relógio, mas quando eu me levantei para começar o culto, eu olhei, eu vi uma multidão. Eu vi uma multidão ajoelhadas, clamando o nome do Senhor. Naquele momento, meus irmãos, as lágrimas começaram a jorrar. Jorrar de alegria, porque eles compreenderam, eles aplicaram o coração deles a compreender. É assim humilhar diante do Senhor. Deus então começou a operar de uma maneira sobrenatural. Nós começamos a ver milagres acontecer de todas as formas. Mas o maior milagre foi o milagre da transformação de vidas. Uma igreja, meus irmãos, que tinha quase 50 anos, e ela tinha apenas 40 membros. Não crescia de jeito nenhum. E de repente nós começamos também a clamar pelos nossos parentes e amigos, a ter um compromisso de trazê-los à igreja. Meus irmãos, em 6 meses, nós batizamos 76 pessoas naquela igreja. E eles não paravam de crescer. E a igreja orava. De repente alguns jovens chegaram para mim: pastor, o senhor nos permite ir para a igreja e orar? Falei: qual dia? Olha, nós vamos fazer isso na sexta-feira. Nós vamos sair da faculdade. Nós não vamos fazer nenhuma outra coisa. Não vamos fazer barulho com os instrumentos. Apenas vamos orar. Eu falei: então ore. Nós vamos fazer isso uma vez por mês, pastor. Passou algum tempo depois, eles procuraram: pastor, podemos fazer isso 2 vezes por mês? É claro que pode. Podemos fazer isso toda sexta-feira, pastor. E Deus começou a mandar centenas e centenas de pessoas para a nossa igreja. Em 2 anos, aquela igreja foi para 220 membros. Organizou uma igreja com 67 membros nesses 2 anos. A participação nos cultos, meus irmãos, era um fenômeno. Às vezes tinha mais não crente do que crentes. Quando se fazia um apelo naquela igreja, se viesse 20 pessoas, eles diziam o seguinte: poucas decisões hoje, pastor. Porque quando se fazia o apelo, vinha 30, 40. Pastor Aloysio pregou nessa igreja. E no dia que ele pregou, mais de 100 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Deixe dizer aos irmãos: olha quantas cadeiras vazias. Elas pertencem aos seus parentes. Elas pertencem aos seus amigos. Elas não estão aqui porque você não está intercedendo por ela. Você não está compreendendo a importância de se evangelizar. Mas nesta noite o Senhor quer desafiar a vocês a uma vida de oração. Eu quero fazer um desafio em nome do Senhor para esse mês. Só para esse mês. Porque depois vai ser com você e Deus. Eu quero desafiar você durante este mês, em todos os cultos que você vier. Você vai dobrar os seus joelhos, onde você está, e vai clamar o nome do Senhor. Amém? A minha casa será chamada casa de oração.